Janeiro de 2026. O mundo financeiro esperava um início de ano tranquilo, mas o tabuleiro geopolítico da América do Sul foi virado de cabeça para baixo em pouquíssimas horas. Logo no primeiro sábado do ano novo, o que parecia um roteiro de Hollywood se tornou realidade. E foi quando tropas de elite dos Estados Unidos capturaram Nicolás Maduro, líder da Venezuela, em Caracas. Enquanto a internet discute política e ideologia, o mercado financeiro está fazendo contas. E as contas são pesadas. Afinal, estamos falando da maior reserva de petróleo do planeta mudando de mão. Mas o que é que isso tem a ver com o seu dinheiro aqui no Brasil? E por que é que o ouro bateu recordes históricos, enquanto o petróleo ensaia uma queda que pode mudar o jogo da Petrobras e de outras empresas? Vem comigo nesse vídeo que eu quero situar você dos principais detalhes, sem sensacionalismo. Para entender o que aconteceu no dia 3 de janeiro, precisamos olhar para trás. A escalada começou em julho de 2025, quando Washington dobrou a recompensa por Maduro para 50 milhões de dólares. Mas o pulo do gato foi jurídico. Houve uma mudança na classificação do governo venezuelano como uma organização terrorista internacional, chamada de Cartel de los Soles. E essa manobra permitiu que o Pentágono tratasse a Venezuela não como um país soberano em guerra, mas como um cartel de drogas sob cerco policial. E em agosto, a Força Bruta começou a se mover no envio de uma tropa militar massiva ao Caribe. E em setembro, o conflito deixou de ser retórico e os Estados Unidos realizaram o primeiro ataque contra embarcações em águas internacionais. Trump justificou o ataque dizendo que cada barco destruído poupava vidas americanas do narcotráfico. Chegamos em outubro e o tom mudou para a invasão. Trump autorizou operações da CIA em solo venezuelano e enviou bombardeiros B-52 para sobrevoar a região de formação de voo do país. E em novembro, o checkmate militar. O USS Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo, chegou à região com 90 aeronaves. Houve uma tentativa de conversa por telefone, mas Maduro resistiu a deixar o poder. E o estopim final foi em dezembro. Os Estados Unidos destruíram zonas de ataque em terra e estabeleceram um bloqueio total contra petroleiros. Caças chegaram a ficar menos de 100 quilômetros de Caracas. E em janeiro, o resultado é que Maduro está hoje em um centro de detenção em Nova York. E Trump foi direto. Os Estados Unidos vão governar o país até uma transição segura. We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. E no campo da geopolítica, para entender o peso do que está acontecendo, você precisa conhecer um conceito fundamental, a doutrina Monroe. Em 1823, o então presidente James Monroe declarou que qualquer intervenção europeia na América seria vista como um ato de agressão contra os Estados Unidos. E o lema era América para os americanos. Por mais de 2 séculos, isso serviu para dizer ao mundo que o hemisfério ocidental era o quintal de influência de Washington. E agora, em 2026, o Trump resgatou e atualizou esse conceito, batizando ele de doutrina Monroe. E isso é um recado direto para países como China e Rússia, que investiram bilhões na Venezuela na última década. Para o investidor ou empresário, isso significa risco geopolítico novamente. E se você achava que o risco estava apenas no Oriente Médio ou na Ucrânia, o sábado mostrou que ele está na nossa fronteira. E é por isso que, nesta primeira semana de janeiro, o ouro registrou a maior alta em 46 anos. E o mercado financeiro parou de acreditar em promessas diplomáticas e correu para ativos de refúgio. Agora que entramos no ponto que realmente mexe com a economia global e chega direto no seu bolso. A Venezuela está sentada sobre a maior reserva de petróleo do planeta. São mais de 300 bilhões de barris, ou cerca de 18% de tudo que existe no mundo. Mas ter petróleo no chão não significa ter gasolina no tanque. E por causa de anos de sucateamento e falta de investimento, a produção venezuelana despencou para cerca de 1,1 milhão de barris por dia, o que representa menos de 1% da oferta global hoje em dia. E o cenário que se desenha com a captura de Maduro é uma mudança estrutural nesse jogo. O governo americano já sinalizou que empresas como a Chevron estão prontas para investir bilhões na restauração dessa infraestrutura. E se a Venezuela voltar a produzir 3 ou 4 milhões de barris por dia, como ela fazia no passado, teremos um choque de oferta no mercado internacional. Isso significa que, no médio e no longo prazo, o preço do barril tipo Brent pode sofrer uma pressão de queda constante. E para o mundo, isso é energia mais barata e menos inflação. Mas para o Brasil, o cenário é de corda bamba. Se houver excesso desse tipo de óleo no mercado global, o preço que o Brasil recebe pelas suas exportações pode cair drasticamente. E as empresas brasileiras que operam nesse setor já sentiram o peso dessa incerteza em 2025. E com a queda de Maduro, as companhias que possuem operações mais sensíveis ao preço internacional do petróleo ficam em uma posição de maior vulnerabilidade. Elas dependem de um barril valorizado para manter as suas margens de lucro. E o Brasil nessa história? Enquanto o governo se junta a outros países, inclusive latinos, para condenar a intervenção no campo diplomático, aqui no mundo real da economia, o buraco é mais embaixo. A gente precisa lembrar que 2026 é ano de eleição e pouca coisa mexe mais com o humor do eleitor do que o preço da gasolina e do diesel. E se o petróleo
petróleo Brent começar a oscilar de forma brusca por conta das incertezas na nossa fronteira, a inflação aqui dentro pode disparar justamente no momento em que o país menos precisa de instabilidade. E tem outro fator que muita gente esquece, que é o fluxo de dinheiro global. O mercado financeiro internacional costuma olhar para a América Latina como um bloco só. E quando uma região vizinha entra em um cenário de ataques e captura líderes, o investidor estrangeiro não quer saber de detalhes. Ele simplesmente tira o dinheiro daqui e corre para o porto seguro, que é o Tesouro Americano. O real é que o mercado chama de moeda de risco. E em tempos de incerteza, ninguém quer ficar segurando uma moeda emergente. O movimento natural é a busca por segurança. E isso encarece o dólar, o que acaba encarecendo tudo o que a gente consome aqui no Brasil. E no fim do dia, a crise em Caracas atravessa a fronteira e bate direto no seu poder de compra. E agora, a pergunta que não quer calar. Mas e o dólar? O dólar volta ao centro do jogo global. Não por surpresa, mas por incerteza. E a intervenção dos Estados Unidos já era totalmente esperada pelos mercados. Por isso, a reação inicial foi contida. Ainda assim, o foco rapidamente mudou. E a pergunta deixou de ser o que aconteceu. Passou a ser o que vem depois. Declarações do governo americano indicando possíveis novos movimentos na região ampliaram a sensação de instabilidade. E em momentos assim, o dólar volta a cumprir o seu papel histórico, que é o de ativo de proteção. E o fortalecimento da moeda não vem de fundamentos clássicos, mas vem do risco. Cada novo sinal político ou militar para ajustes rápidos. E a volatilidade passa a ditar o ritmo. Para o nosso diretor de tesouraria, Bruno Perotoni, o maior risco está na falta de uma estratégia clara na saída. E ele diz: vejo um risco muito grande de se tornar uma situação meio Iraque, meio Afeganistão. Acabam intervindo, mas fica uma situação sem fim. Está todo mundo agora nas mãos e de acordo com a cabeça do Trump. E além da geopolítica, fatores financeiros seguem influenciando o dólar em 2026. Operações de arbitragem ainda limitam movimentos mais bruscos, e essa sustentação tende a enfraquecer com as mudanças no ciclo monetário. Perotoni diz que são essas tensões internacionais e ajustes monetários que mantêm o dólar sustentando um cenário mais instável, mercado por menor previsibilidade e maior volatilidade. E bom, se você acha que a história acabou com uma em Nova York, o cenário Caracas mostra o contrário. A situação do governo ainda está incerta na Venezuela, obviamente. Para o Brasil, o risco imediato é uma nova crise humanitária na fronteira com Roraima e uma instabilidade política que pode durar meses ou anos. E a Rússia e a China já elevaram o tom na ONU, exigindo uma libertação de Maduro e denunciando violações de soberania. Ou seja, a Venezuela virou o epicentro de uma queda de braço entre as maiores potências mundiais. E se você quer se proteger, existem algumas boas práticas, como a dolarização. E não se trata de torcer contra o Brasil, mas de entender que o dólar é o ativo que se valoriza justamente quando o caos acontece. E aqui no Brasa você consegue comprar dólares ou outras moedas fortes com o menor preço de custo do país. E se você quer ainda mais modernidade, é só contar com a nossa USDB, a stablecoin do Brasa, com a paridade de 1 para 1 com dólar. É só baixar o app do BrasaOn, abrir a sua conta e começar a comprar. Por esse vídeo é isso, e deixa seu like. Inscreva-se no canal e até a próxima.